Costumo brincar com meus colegas pastores em Dourados. Só para quem não estava ontem à noite, tá? Eu sou pastor auxiliar em Dourados, tá? Nós somos um colegiado lá na igreja de 4 pastores e eu sou um dos auxiliares aí que trabalha com o reverendo Ildemar. Mas eu costumo falar dos meus colegas que nós trabalhamos, se a gente fosse do pessoal do marketing, né, nós trabalhamos com um nicho de mercado. Presbiteriano, no meio dessa loucura aí de louvor, de pastores espetáculos, essas coisas do tipo assim, nós remamos contra a maré, no sentido de pessoas sensatas e zelosas quanto à palavra e que não deixam a música da igreja se transformar num espetáculo. Costumo falar com os jovens da minha igreja, quem quer show gospel, a porta da rua é a serventia da casa. Agora aqui, aqueles que quiserem adorar a Deus conforme Deus prescreveu, são todos muito bem-vindos. Ok? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria e contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar, meus queridos. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado porque aqueles que outrora tinham um coração desgovernado pelas suas paixões, agora o Senhor transformou o nosso coração e direcionou novamente o nosso amor para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, livra-nos das armadilhas que são postas adiante do nosso coração. Faz com que nós repitamos a oração do salmista: sonda, ó Deus, o Senhor, sonde o nosso coração. Prova-me, ó Pai, os pensamentos, e que nós estejamos dispostos também, ó Pai, a termos os nossos caminhos mudados. Não importa com que intensidade eles têm que ser, mas que eles possam ser mudados conforme o Senhor quer. Obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado por essa criação maravilhosa ao nosso redor, que às vezes na correria do cotidiano nós não paramos para prestar atenção, Pai, e sabemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Deus, obrigado, porque eu tenho amigos e irmãos aqui presentes, que a Tua graça seja derramada. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos que se fazem aqui presentes. É minha oração em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos ontem, então, procurando, só para nós retomarmos aí, espero que a sua noite não tenha deixado você assim, né? Mas que o seu sentimento hoje seja mais assim, né?
positivo aí, a criançada depois da noite aí. Mas a nossa caminhada então nesses 3 dias, aquilo que eu propus para os irmãos, foi ontem à noite responder a pergunta: por que guardar o coração? Hoje então, pela manhã e à noite, nós vamos responder a pergunta: do que guardar o coração? E amanhã pela manhã nós responderemos ou procuraremos falar como guardar o coração. Então essa é a nossa proposta. Recapitulando então o que nós vimos ontem, esses 5 itens aí. Uma observação que eu esqueci de fazer é o seguinte: essa aí não é uma lista exaustiva das associações que você tem ao coração. O meu argumento é que, dada essa variedade de sentimento e ações e razão todas associadas ao coração, nós possamos entender que quando a Bíblia fala de coração, não está falando então apenas uma questão emocional, mas está falando do âmago do nosso ser. Em suma, a pergunta: por que guardar o coração? Ela tem que ser respondida dessa forma: você é aquilo que é o seu coração. Perder a batalha do coração é perder a batalha do seu ser. Não é uma derrota apenas num dos frontes da batalha, é perder a guerra. É perder a guerra de entrega do coração a Deus. Então, essa foi a resposta que nós apresentamos à pergunta ontem à noite. Por que guardar o coração? Porque o coração é o você verdadeiro, a essência de quem você é. E é dele que procedem as fontes da vida. Resumindo, você é aquilo que é o seu coração. Você é o que é o seu coração. Então essa foi a síntese, foi o nosso argumento ontem à noite. Então hoje nós vamos trabalhar um outro aspecto, então, do que guardar o nosso coração. Bom, nós sabemos do que guardar o coração, nós temos que partir de algum princípio, né? Se ele tem que ser guardado é porque ele é atacado. E aí nós temos que buscar um histórico, né? Ou recapitular apenas por que o nosso coração foi se tornar tão enganoso, por que o nosso coração foi caminhar, ou tem a tendência de caminhar para a depravação. E aí nós temos que lembrar da criação. Antes da entrada do pecado no mundo, antes de Eva e Adão pecarem, o homem tinha um relacionamento perfeito para com Deus. A adoração no Éden era perfeita. O fluxo do coração era voltado apenas para com Deus. Alguém leia para mim? Opa, deixa eu voltar aqui. Vai lá. Gênesis 3, capítulo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Ok. Esse aí é apenas um versículo que mostra as consequências daquilo que aconteceu depois da entrada do pecado. Aí o pecado entra em cena. E depois que o pecado entra em cena, nós temos uma sequência de desastres que acontecem na vida humana. Adão e Eva pecaram pelo orgulho, por querer ser igual a Deus, por quererem ser conhecedores como Deus. Caim mata Abel por inveja, por não aceitar que o irmão oferecesse, que Deus tivesse se agradado mais da oferta do irmão do que da dele. A luxúria e a perversão dos homens que acontecem já a partir do capítulo 3 de Gênesis, e aí então, do capítulo 6, e aí você tem a consequência, Gênesis capítulo 6, versículo 5, alguém leia para mim, por gentileza. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aí nós temos 2 extremos entre os primeiros capítulos de Gênesis e a situação que chegou no capítulo 6. De um coração que desfrutava da presença de Deus, de um coração que podia conversar com Deus, de um coração que se alegrava com a presença de Deus, um coração que era bom, porque diz o texto bíblico que tudo quanto Deus criou era bom, e o homem, a criação do homem é necessariamente muito bom. Caminha agora para era mal todo o desígnio do seu coração. O que aconteceu com o coração? Quais as consequências então dessa queda? O que o pecado fez no coração do homem?
arranhou, causou apenas uma arritmia ou foi uma doença cardíaca espiritual gravíssima? Foi grave. Não foi um mero arranhão, não foi uma mera arritmia espiritual, mas foi algo extremamente sério. Então a primeira noção que nós temos que ter hoje, por quê ou do que guardar o coração, é porque com a entrada do pecado, ele se tornou extremamente corrupto, depravado e mau. E então nós vamos caminhando, palavra de João Calvino, nosso coração se torna então uma fábrica de ídolos. Presta atenção no primeiro princípio desta manhã, meu irmão e minha irmã. Todos nós adoramos alguma coisa. Todos. Se Deus não for o alvo da nossa adoração, nosso coração será direcionado para outro ser, para um ídolo. De forma que não existe neutralidade dos nossos corações em relação à adoração. Ou adoramos a Deus, ou erigimos um ídolo para adoração. Então a pergunta que nós temos que fazer, do que guardar o coração, caminhamos para a resposta de que é guardar o coração da idolatria. Quando nós não direcionamos o nosso ser, quando nós não direcionamos as nossas ações para a adoração a Deus, automaticamente ele será direcionado para um outro ídolo, para um outro ser, para uma outra causa. Aí nós vamos ver alguns princípios bíblicos nesse quesito aí. Então, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 14, versículos de 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade e sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel, por levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, indo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, ou quando todos se apartarem de mim para seguir seus ídolos. Então veja bem, meus queridos, onde que os ídolos são construídos? Onde que eles são erigidos? No coração. O texto diz que eles levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Então daí nós já temos a queda de um paradigma de que nós achamos que ídolos são coisas palpáveis, que ídolos são meras estátuas construídas ou são meras imagens erigidas. Esse aí é apenas um tipo, uma subdivisão de um grupo muito maior de idolatria que todas as pessoas podem ter. Não é uma questão de estética, não é questão de ser palpável ou não. É uma questão de quais são os seus sentimentos, para onde você direciona os seus sentimentos, a razão daquilo que você faz. Isso é um alerta muito grande, porque via de regra nós protestantes gostamos de ficar apontando a idolatria alheia de tribos indígenas de outras igrejas na construção de estátuas e na construção de imagens. Só que quando nós olhamos que o nascimento da idolatria passa mais do que isso, nós corremos o risco de, mesmo estando dentro da igreja, nós corremos o risco de, dentro dos nossos lares, nós corremos o risco de, dentro do nosso trabalho, estar erigindo ídolos. Então, guardar o coração da idolatria é mais do que guardá-lo contra a veneração de algo palpável, tangível, mas é guardá-lo do direcionamento dos seus sentimentos para alguma coisa. É dentro do coração que nasce a idolatria. Da mesma forma como eu disse ontem, que o pecado de Eva e Adão, quando Eva tomou a maçã, o coração dela já estava corrompido.
Comer a maçã, perdão, a fruta. Quando Eva tomou o fruto, tomar o fruto é um ato externo de algo que já tinha acontecido internamente. Da mesma forma, a idolatria ou erigir determinados ídolos em nossa vida é algo que acontece primeiramente aqui. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, com quem nós nos envolvemos e naquilo que nós refletimos. Então, o primeiro princípio que eu quero lançar nesta manhã a respeito da construção dos ídolos é: se nós não nos voltarmos para Deus, automaticamente alguns ídolos serão erigidos em nossa vida. E agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Opa! Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu dou 3 minutos apenas para vocês refletirem, enquanto a gente dá uma pausa, em quais são os ídolos da modernidade. Se quem não adora Deus automaticamente está adorando alguma coisa, eu só quero que você pare, pense, dê uma olhada na sociedade atual e me diga o que tem sido idolatrado nos dias de hoje. Pare e pense alguns instantes e eu já retorno para perguntar a vocês. 3 minutos apenas, você pode conversar com seu irmão do lado, virar a cadeira, apenas para a reflexão. Quais são os ídolos da modernidade? E aí nós vamos trabalhar em cima disso aí daqui 3 minutinhos, tá bom? Ok, vamos retomar então. Aceitamos sugestões então sobre quais são os ídolos contemporâneos. Alguém quer se pronunciar? Pois não? Não entendi, calma. Internet, pode escrever aí. Culto à beleza. Calma, vamos por parte aí que eu tenho um secretário aqui anotando. Culto à beleza, é isso? Culto à beleza. Mais algum ídolo moderno? Dinheiro. Boa. Mais alguém disse aí no fundo aí? Futebol? Ok. Qual foi o segundo colocado aí? Estética. Acho que estética e sensualidade são diretamente ligados, né? Quem se preocupa demais com a estética quer ser sensual para ficar agradando os outros. Mas põe assim, eu quero fazer um favor: estética barra sensualidade. Ok. Consumismo. Dinheiro, né? Eu acho que chega, né? Então, dinheiro barra consumismo. Celular. Estética barra sensualidade. Não é mais. Pode colocar o celular, isso é muito interessante. Gente, só um minutinho, tem que ouvir a menina no fundo. Ótimo! O ego, põe aí, egocentrismo. Tem, mas não, faz o seguinte: clica com direito e duplica o slide. Dá para fazer fácil. O egocentrismo, gostei. Mais algum? Ótimo. Esse é só de uma parcela, né? Não são de todos. A bebida. Não gela. Ok. Mas eu acho que o fato de assistir novela, ele é consequência de outros ídolos, né? Do tipo, ele é, digamos, um sub-ídolo daqueles que gostam de sensualidade, daqueles que gostam de dinheiro, daqueles... Tá certo, mas eu acho que ele já está incluído nos outros, né? Ele já está incluído nos outros aí, tá? Sucesso, fantasias. Vamos parar por aí, já deu 12 itens. Como é que nós estamos aí, Pedrão? Qual foi o último anotado? Perdão. Tá bom. Pode jogar o primeiro slide lá, o primeiro que você preencheu. Ok. Preste atenção no seguinte, meus queridos. Todos esses são ídolos ou razões, seres ou comportamentos para os quais nós direcionamos o nosso ser.
Hoje você já tem clínicas de desintoxicação virtual para as pessoas aprenderem a viver sem o seu celular, a se desprenderem da internet. Outra coisa que eu bato forte, principalmente nos adolescentes com quem eu trabalho. Eu não admito adolescente falar que não consegue, que se eu não ganhar o celular eu perco a noite, que não sei das quantas e por aí vai. Gente perdendo a alegria por causa de uma porcaria do aparelho eletrônico. Gente brigando com o pai, deixando de conversar com o pai. Por causa do maldito do celular, por causa do maldito do videogame, por causa do seja lá o notebook, seja lá o que for. Qual o valor que Cristo tem para você com uma pessoa que diz um negócio desse? Se eu não tiver um celular eu não vou ser feliz, se eu tiver um notebook eu não vou ser feliz. Isso é patético na vida de jovem, de adolescente, seja lá de quem for. Seja lá de quem for. Não admito crente dizer que não consegue viver sem carro. Não admito crente dizer não consigo viver sem, pode preencher com aquilo que você quiser. Isso é ridículo, é uma afronta a Cristo. O que acontece quando você canta que em casa ou bruta ou ruim é céu ali com Cristo? Não é com o celular na minha mão, não é com o notebook dentro de casa, não é com o carro lá dentro. Eu sempre cito nesses casos que eu tive um exemplo muito belo dentro do meu lar. Porque, bom, qualquer um que tem mais de 50 anos aqui e é trabalhador sabe que com as constantes crises econômicas você passa por momentos altos e baixos enormes aí na vida. Então eu já tive a oportunidade de morar em casas com sobrados, quartos só para mim, e morar em casas que outrora chovia mais dentro do que fora de casa. Meu pai foi ter o primeiro carro com mais de 40 anos. Nunca perdemos alegria dentro de casa. Nunca deixamos nos ajuntar à mesa na hora do almoço, com muita alegria mesmo que eu aprendi com eles. E deixar com que a ausência do carro ou uma casa com 3 cômodos fosse capaz de tirar a nossa felicidade. Porque minha mãe sempre ensinou que a alegria daquele lar era Cristo. Era o fato de nós não brigarmos, do meu pai não levantar a voz para ela não levantar a voz para o meu pai, e nós não nos pautarmos por aquilo que temos, mas por Cristo está presente em nosso lar. Creio que os crentes hoje em dia deveriam aprender isso daí. Não é errado você possuir as coisas ou desejá-las, nada contra. Eu tenho meu celular, tenho meu leitor digital, enfim. Mas eu não vou deixar isso tirar o meu sono. Tenho de piedade, gente. E muita gente vive em torno disso, vive em função disso. Então, aparelhos eletrônicos, principalmente nessa nova geração aí, tem se tornado um ídolo muito forte. Culto à beleza, eu acho que isso aí é bem batido, mas embora extremamente repetitivo. Tem gente que dedica, eu não consigo entender, eu falo com o jovem da minha igreja, como é que você consegue dedicar mais tempo à academia do que à sua graduação? Você vai querer ser um médico, uma professora, uma enfermeira incompetente, mas bonita ou bonito. Né? Patético isso, mas a idolatria isso é pior ainda. Porque o que leva a pessoa, via de regra, a se dedicar-se exaustivamente a isso, é a busca de aceitação do próximo. Poucos são aqueles que fazem essas coisas simplesmente pelo prazer de fazer pela questão física. Mas é porque eu quero ser admirado pela fulana e pela fulana e pelo fulano. A busca da aceitação do próximo, que é uma idolatria também, a aceitação, essa questão de que eu não sou ninguém se os outros não olharem para mim, transforma-se numa idolatria que leva-nos a essas coisas. O culto à beleza por meio do exagero na academia, das quantias enormes aí com cirurgias estéticas e por aí vai. Repito, não estou colocando a prática em si em jogo. Eu frequentei a academia até o final do ano passado, se tudo correr bem, retomo esse ano. Né? Nada contra alguém que queira fazer alguma intervenção estética, mas a pergunta é: o que te motiva a tal? E aí você vê que as pessoas fazem aquilo que deveria ser periférico em nossas vidas, transformam-se no âmago central. E aí vem uma doença enorme, uma idolatria enorme do culto à forma. Isso se reflete de várias maneiras, de várias formas na vida das pessoas. Então essa estética é muito interessante. E aí eu fico pasmo assim, como é que jovens, né, principalmente as mulheres, passam a admirar aquelas mulheres. Aquela mulher foi fabricada para isso da novela. Ela
ela vive em função disso 24 horas por dia. Aquele cabelo lá, a mulher já tem aquele cabelo bem feito, ela pode lavar com um sabão de coco de soda que vai continuar daquele jeito. Não adianta você comprar aquele que ela faz a propaganda que não vai ficar igual. Não vai ficar igual. Mas quando nós direcionamos, né, toda a nossa vida para essas questões aí, então é uma idolatria muito forte mesmo. O dinheiro, a qual muitos têm dedicado a razão da sua vida também, e que tem causado o amor ao dinheiro, é a raiz de muitos males, ou de todos os males. Outra coisa triste também, você vê pessoas perdendo famílias inteiras na razão e função da busca pelo dinheiro. É muito engraçado isso daí. Prática esportiva, estética e sensualidade com culto à beleza, celular ligado às questões estéticas também. Eu fiz uma lista pessoal. Daqui que ele foi duplicado. Não, isso aqui é o que eu fiz? Não, é duplicado. Vamos pular aqui. Eu fiz uma sugestão pessoal que ela é bem coerente com aquilo que vocês disseram. Tá? Só quero chamar a atenção para duas aí, que via de regra nós não prestamos atenção. A primeira, a questão da religião. Muitos de nós fazemos da nossa denominação um ídolo pessoal. Eu conheço pastores que conhecem mais a Constituição presbiteriana do que a Bíblia. Eu conheço pastores que têm mais prazer em brigar no presbitério do que lutar pela unidade da sua igreja. Eu conheço presbíteros que têm mais prazer em ficar brigando pelas tradições da igreja local do que o amor pelo Evangelho. Já vi igreja se dividir por causa de portão, e não podia mudar o portão de 50 anos, mesmo que o custo disso fosse a saída dos outros irmãos. Já vi igreja se dividir por causa de cor de pintura de parede, porque esta igreja tem essa cor, tantos e lá vai tantos. Tem gente que é mais presbiteriano do que cristão. Muito cuidado para você não fazer da sua denominação o seu ídolo pessoal. Amo a igreja presbiteriana, mas ela é um mero instrumento que me levou a conhecer o Evangelho. Ponto. Então é algo muito sério, porque tem gente que vive em função da denominação. Tem aqueles que se acham piedosos trabalhando pela igreja no ativismo religioso, né, que adoram. Fulano, você está muito cansado. Não, que isso, adora receber o tapinha nas costas. Mas vive em função da estrutura organizacional e não em função do Evangelho. Muito cuidado, muito cuidado. Porque às vezes você está achando que serve a Deus, mas está servindo à denominação, ou está servindo ao seu próprio ego, fazendo um trabalho para ser reconhecido dentro da igreja. Tá? Quem apontou nós mesmos como nosso ídolo acertou em cheio. Porque em suma, quando nós não olhamos para Deus, tudo que nós fazemos é para agradar a nós mesmos. Inclusive o trabalho dentro da igreja, para ser reconhecido pelo pastor, para ser reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Muito cuidado então. Sua religião pode se tornar, a sua denominação pode se tornar um ídolo pessoal. Vida acadêmica, outro que eu trabalho muito com os jovens também. Vamos traçar um perfil aí. Ingressa na universidade com 17 para 18 anos, terminando o ensino médio. Se a graduação for de 4 anos, termina com 22. Se ela for de 5 anos, vai com 23. Ingressa no mestrado, são mais 2 anos, então vai para 27 ou 26 anos. Depois quero fazer um doutorado de no mínimo 4 anos, aí já vai beirando os 30, não, mas eu tenho que fazer um pós-doc no exterior, e aí já se vão mais 2, 3 anos no exterior, e a vida toda gira em torno de uma formação acadêmica. O indivíduo esquece de estar presente na igreja, abre mão de estar presente na igreja, abre mão de constituir uma família, tudo girando em torno de uma vida acadêmica. Muito cuidado, não sou contra também. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, eu estudei numa escola de engenharia, curso de física, não era o que eu cursava, mas era o instituto de física mais produtivo cientificamente no Brasil. Aí eu lidava com os físicos lá, um que trabalhava com a proteína, que foi mandada lá para a estação internacional espacial, lá para ver como que ela ia crescer no espaço, se era diferente no Brasil. A adoração dele pela pesquisa fazia com que todas as outras coisas da vida dele ficassem em torno disso, abrindo mão de amigos, abrindo mão de se divertir, abrindo mão de servir a igreja que um dia ele frequentou, abrindo mão de relacionamentos pessoais.
Tudo em função disso daí. Aí o resultado da pesquisa é que a proteína lá no espaço cresce igual aqui na Terra e não dava para não ia ter aplicação prática nenhuma na época. Então, assim, claro que todos querem buscar uma formação acadêmica, eu entendo que o mercado é exigente essas coisas, mas cuidado com esse fluxo de atenção exagerado nisso daí e você abrindo mão das outras coisas. A Alemanha lançou um programa de natalidade, porque segundo um dos ministros lá, não lembro qual ministério, ele disse que nossos jovens se tornaram crianças mimadas com 30 anos que não saem da casa dos pais. Não geram famílias, não geram filhos, não progridem, e aí eles estavam sem renovar a mão de obra lá. Então, cuidado com isso. Repito, não quero generalizar, cada caso é um caso, mas pergunte-se se você não tem feito o seu curso, da sua graduação, da sua vida acadêmica como professor universitário, se as coisas não têm girado, se Deus não tem servido a isso, ao invés do seu conhecimento acadêmico, da sua profissão, servir a Deus. Essa é interessante. Os grandes cientistas cristãos tinham essa lógica. Newton desenvolve todas as suas teorias, todo o seu conhecimento, dizendo: eu creio num Deus pessoal que me criou a sua imagem e semelhança. Eu posso pensar com lógica. E essa lógica que eu penso, eu vou fazê-lo para a glória dele. Tem lá os defeitos dele, eu sei que ele não era ninguém excepcional, mas essa mente que fazia com que ele pesquisasse cada vez mais e mais era interessante. Eu pesquiso gravitação universal porque eu entendo que existe um Deus por trás disso, controlando todas essas coisas. Então, muito cuidado com o conhecimento acadêmico. Não faça Deus a serviço do seu conhecimento, mas ponha o seu conhecimento a serviço de Deus. E por fim, eu quero perguntar por fim nessa sequência, que você sonde o seu coração e descubra qual é o seu ídolo pessoal. Às vezes ele é muito sutil. Às vezes nós pastores criamos os nossos ídolos pessoais, o conhecimento teológico, o prazer de ser um bom pregador, vira o nosso ídolo. Começamos a girar em torno disso. Estava conversando com um amigo meu esses dias, um amigo pessoal na igreja, falando com ele que sempre cuido muito do meu coração, a fim de que cada mensagem que eu prepare, eu não esteja preocupado com o termômetro na porta da igreja, porque todo pastor adora isso, não dá para a gente negar. Preguei pra caramba hoje, todo mundo me cumprimentou e falou que foi excelente, você falou, yes! Vou preparar um igual aqui, semelhante. Cuidado, a gente não pode pregar em função disso. Aliás, muitas vezes a gente tem que pregar com o risco de ser cuspido na cara na porta da igreja, mas com a certeza de que pregamos aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Muito pastor, muito crente, cria seu ídolo pessoal dentro da própria igreja. E certos ídolos são muito sutis. Nós vamos tratar mais detalhadamente, mas tem um tipo de ídolo muito engraçado, que é aquele ídolo que eu costumo chamar da vitimização. É aquela pessoa que trabalha, ou seja, na cozinha, ou na limpeza, ou no apoio da igreja, e aí você fala, fulano, você está trabalhando demais. Não, que isso, aí ele adora que você dê 3 tapinhas nas costas dele. Ele vive em função disso. Aí se você para de chamá-lo, ele fica triste, porque, está vendo, estou sendo desprezado. Vive reclamando, é um caso típico. Vive reclamando que está cansado, eu faço de tudo nessa igreja, para as pessoas ficarem com dó dele ou dela e darem 3 tapinhas nas costas. E aí quando você fala, não fulano, você vai descansar, eu não quero que você faça, o pastor não gosta mais de mim. Porque o que alimenta o ego da pessoa? É o tapinha nas costas. Viciada em vitimização. Tadinha da Maria, tadinha do João, trabalha tanto, está acabado, nem assiste o culto, mas ela gosta disso. Ele ou ela gosta disso. Tem gente que faz do ativismo religioso o seu ídolo pessoal. Repito, não estou falando para você abandonar seu ministério na igreja, por favor, Tiago. Não é isso. Mas avalie as intenções do seu coração. Existem certos ídolos que são muito sutis, travestidos de religiosidade, quando em realidade é puro egocentrismo. Para fechar então, vamos para um estudo de caso hoje.
a fim de alguém que não guardou o seu coração. Apenas folheie a sua Bíblia aí, para nós caminharmos aí então no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós não leremos os textos, mas só vamos ver a progressividade de alguém que começou tão bem, não guardou o seu coração, e o resultado é aquele desastre que todos conhecem. Capítulo 3, então, mais precisamente a partir do versículo 3, você tem aí aquele bom começo de Salomão, pedindo a Deus sabedoria. Olha que coisa linda, né? Não pede algo palpável, não pede ouro, não pede crescimento do reino, não pede que as pessoas o adorem, pede simplesmente sabedoria. Os grandes tesouros cristãos não são tangíveis, são espirituais. São espirituais. E olha que nós estamos falando de um rei, né? Ó Deus, podia me largar nas fronteiras, podia derrubar aqueles que estão ao meu redor, põe todo mundo aos meus pés. Simplesmente pede sabedoria. Como consequência de alguém que tinha um coração voltado para Deus e ao invés de pedir riquezas, pede sabedoria, o reino prospera. E aí você pode caminhar no capítulo 4 aí, que você vai ver todos os feitos dele, todas as questões, tudo que corria, as pessoas, a prosperidade do reino de Salomão a partir do versículo 20. Aí as coisas caminhavam muito bem. E aí depois começa um problema. Vamos lá para o capítulo 11. E aí que você vê ele se dando mal. Achando que era sábio demais. Deixa seu coração se perverter por mulheres, luxúria. E em função do amor a essas mulheres, traz ídolos para Israel. E aquilo que era tão precioso outrora, aquilo que distinguia o povo de Israel das demais nações, torna ele igual aos demais. Olha o versículo 9 do capítulo 11. Alguém leia para mim. É triste demais, porque alguém que teve uma manifestação direta de Deus por 2 vezes, alguém cuja sabedoria faz com que o reino cresça, chega ao final de reinado de uma forma tão decadente, fruto da indignação divina. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. E agora eu quero me dirigir mais especificamente àqueles que, digamos, são mais velhos de igreja. Não deixe que o seu tempo de igreja, não deixe que o seu tempo de oficialato, não deixe com que a tradição da sua família dentro da igreja te torne arrogante e relaxado com a sua vida espiritual.